A idade de transição é um período de união, não uma batalha mortal. Dimas Itzer, diretor do Instituto for Formal Education, fala sobre as dificuldades da idade de transição, os medos dos pais e como manter um relacionamento de confiança com seus filhos. Regra número 1: corrido de si mesmo. Se você não tem uma prática pessoal de atenção plena até agora, é hora de começar uma. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado. Caso contrário, você estará constantemente procurando algo para provocar em seu filho. Regra número 2: respire. Quando estiver conversando com alguém que está passando por uma revolução interna, nesse caso, uma revolução relacionada à chamada idade de transição, você deve sempre respirar fisicamente no início da conversa. Essa não é uma expressão figurativa. Respire fundo, e vamos lá. Sempre, sempre, sempre. Mesmo se estivermos falando de um assunto agradável. Regra número 3: aceitá-los como são. Mas isso é fácil de dizer. Mas o que é e como é aceitar? Lembre-se de que você está com uma pessoa querida neste momento que está sofrendo. Sim, sim, sofrendo, mesmo que você ache que ela está bem. Lembra-se do conto de fadas de Hans Christian Andersen sobre a pequena sereia, que sente dores terríveis quando anda. Uma pessoa em transição é mais ou menos assim. Ela sente tudo de forma muito mais vívida do que você e eu, tanto quanto se sente bem quanto quando se sente mal. Regra número 4: siga em frente. Dou esse conselho com cautela, mas com todo o meu coração. Se, por exemplo, uma pessoa com 15 anos de idade chega em casa e diz: quer sorvete, isso significa que ela acredita que você dará sorvete a ela, que você é um parceiro. Afinal, ele já atingiu a idade em que pode tomar o que quiser sozinho. Lembre-se disso. Admire seu relacionamento por ser assim e dê a ele o sorvete. Regra número 5: lembre-se de que essa é a sua pessoa favorita. Ele está experimentando maneiras diferentes de interagir com a realidade. E se ele estiver deitado na cama e olhando para o teto, isso não significa que ele esteja relaxado. Ele está passando por uma enorme quantidade de trabalho mental naquele momento. Como todos nós, ele tem o direito de se deitar e pensar. Não é verdade que, quando começamos um novo romance, de repente passa a ser extremamente importante para nós saber do que essa pessoa gosta, do que não gosta, que comida come, que filmes assiste, que jogos de computador joga. E se ele estiver deitado na cama e olhando para o teto, achamos que ele é o melhor do mundo deitado na cama e olhando para o teto. Portanto, desejo a você mesmo a atitude em relação ao seu filho, um romance vertiginoso com ele. Regra número 6: fale sobre você. Mesmo que você ache que ele não está interessado. Como foi seu dia? O que funcionou? O que não funcionou? Do que você tem medo? Essa é a sua chance de se conectar agora e no futuro. Não funciona com pessoas dessa idade. O que aconteceu na escola? Como foi seu dia? Ele já disse a quem precisa saber como foi o dia dele. Tudo o que você precisa fazer é contar a ele como foi o seu. E então é possível que ele lhe conte sobre si mesmo. Ou, pelo menos, ele saberá que, se quiser compartilhar, há um ouvido pronto para ouvir. Regra número 7: lembre-se de que ele tem muitos interesses novos. E ficará muito feliz se ele permitir que você participe desses novos interesses. Não faz sentido arrastá-lo para os antigos. É tarde demais. Se você for um pescador amador e antes dos 11 anos ele não estiver fisgado pela pesca com você, as chances de ele adorar essa profissão são pequenas. Mas se, em vez de pescar, ele começar a arremessar um arpão, você terá a chance de arremessar um arpão com ele. Lembre-se de que você tem uma pessoa completa, orgânica e independente ao seu lado, e você pode conhecê-la de novo. A regra principal: cria uma retaguarda infantil. Uma pessoa precisa disso. Especialmente em uma idade de transição. Ele já tem o suficiente para fazer sem você. Deixe que a casa seja para ele a retaguarda, onde você possa ser fraco, ficar quieto quando quiser, apenas descansar. Sobre crises: nós e antes do adolescente passamos por muitas crises, as mais diferentes. Na verdade, como os psicólogos nos ensinam, estamos muito envolvidos com o que acontece conosco nos 3 primeiros anos de vida. Por volta dos 3 anos de idade, de repente fica claro para mim que sou uma pessoa independente. Um grande número de padrões e hábitos permanece comigo desde essa idade. E a maneira como vivo minha adolescência depende de 90% do que aconteceu antes em minha vida. Por volta dos 7 anos de idade, descobri que há muitas personalidades no mundo ao meu redor com as quais posso me relacionar. E na chamada idade de transição, com a louca convencionalidade dessa definição, começo a me ver de forma bastante independente. Percebo quanto o meu mundo determina a minha vida. Descubro que grande parte do que acontece em minha vida depende muito de mim, do meu estado interior, de minha atitude em relação aos acontecimentos. E essa é,
Obviamente, a revolução. Ela não precisa ser sangrenta. A revolução existencial não é igual ao golpe de outubro. É uma revisão do modelo em que vivemos. Quanto mais eu experimentar tudo durante esse período, mais interessante será para mim continuar vivendo. Se é mais fácil ou não, isso é outra conversa. Mas mais interessante, com certeza. É claro que, como em qualquer revolução, minha vida não é fácil. Você tem que entender, condicionalmente falando, quem é a favor dos vermelhos e quem é a favor dos brancos. E, feliz ou infelizmente, é por isso que surgem os polos. Quando primeiro anda alguém ou alguma coisa de forma integral e depois odeio de forma igualmente integral. Nesse momento, experimento o mundo ao toque, aprendo a entendê-lo intuitivamente. E muito depende disso, sobre a humanidade. O que é a humanidade? Meu direito de duvidar, de cometer erros, de voltar atrás em minha promessa, de não aceitá-la e cumpri-la, de resistir ou seguir meus instintos. O teste de nossa própria humanidade, no sentido aplicado da palavra, é a transição. Parece-me que a frase das Escrituras Sagradas "O reino de Deus está dentro de você" são as palavras da era da transição. Tudo está em você, tudo está dentro de você. Um mundo enorme. Nossa tarefa, o mundo ao nosso redor, o mundo adulto, é reduzir os conceitos de liberdade e responsabilidade. Infelizmente, acredita-se comumente que uma pessoa nessa idade deve ser tratada com condescendência de todos os lados. E eu posso aconselhar nessa idade, tanto quanto possível, a deixá-lo navegar por conta própria, dando-lhe a oportunidade e o direito de tocar e testar o mundo. Isso pode ser expresso em uma variedade de atividades, tanto aquelas que estão próximas ao coração dos pais, como ler, assistir a peças de teatro, obter novas experiências culturais, quanto aquelas que não estão próximas a eles, como conhecer mais pessoas, experimentar diferentes modelos de comunicação. Sobre mudanças nos relacionamentos, a dúvida é a principal qualidade da idade de transição. De 13 a 17 anos é a idade da dúvida e do teste febril de tudo no mundo. Afinal, agora tenho a força para recusar, para dizer, não quero, só isso. Posso-me fazer perguntas diferentes com honestidade. Gosto ou não de Oscar Wilde? Gosto de passar a noite em frente ao computador ou isso é imposto por meus colegas? Eu realmente gosto de sopa. Percebo que tenho o direito de não gostar de sopa, de não me inspirar em um filme sobre o qual meus pais disseram, você precisa ver. Tenho o direito de dizer não e de dizer sim. Os pais também têm uma revelação durante esse período. É tremendo olhar para seu filho ou filha em uma idade de transição e perceber que a pessoa que você ama tem à sua volta um mundo enorme, muitas vezes novo e desconhecido. O outro lado dessa descoberta, você pode ser mandado para o inferno, de verdade. Se, aos 10 anos de idade, um dos pais disser, termine a sopa ou não se levantará da mesa e, engasgando, a criança termina a sopa. Aos 14 anos não há chance de terminá-la. Ele simplesmente se levanta e vai embora. E o adulto, naquele momento, perde o contato com ele e fica horrorizado. Será que agora ele vai sumir da mesa para sempre? Na frente doméstica, uma criança precisa saber que tem um porto seguro. Se ela tiver uma linha de frente em casa, fugirá dela. Cada um de nós está procurando esse refúgio. Pode ser outra pessoa, uma empresa, um grupo de contato. Na verdade, tudo é muito simples. Deixamos aqueles com quem nos sentimos mal e queremos estar com aqueles com quem nos sentimos bem. Quando eu mesmo estava em transição, tive sorte, pois tinha um endereço, um lugar para onde eu podia ir porque era bom e você era compreendido. Onde você vai não por um senso de contradição, não porque não há mais ninguém, mas pelo contrário. Era a reunião de delegados da TIUS, uma organização quase teatral que o próprio Briantsev havia inventado para crianças de rua, acreditando que o teatro é um espaço brilhante de estruturação e mudança. Fui até lá e descobri que havia muitas pessoas como eu, e vivenciar juntos é muito mais fácil. Em retrospecto, posso dizer com certeza que isso me salvou de várias maneiras. Todos deveriam ter essa salvação. Naturalmente, a sua própria. Sobre os medos dos pais, o medo é uma questão de responsabilidade dos pais. Se os adultos se derem conta do que temem, esse será o primeiro passo para entender que isso tem a ver com eles, e que torturar outra pessoa por causa de seu próprio medo é, no mínimo, indecoroso. Ter medo e perceber que estou com medo é uma coisa boa. Em nenhuma circunstância você deve espionar, ler diários pessoais, correspondência, remexer em coisas. Isso é traição. Com certeza. Uma declaração de guerra. O que você fará então? Pedir perdão pelo resto de sua vida. E o mais importante, isso não faz nada. Você precisa se lembrar de que não há nada que eu possa fazer. Aos 10 anos,
Você podia, aos 14, não pôde. Bem, digamos que eu pego meu filho de 15 anos com um cigarro. Bem, vou tirá-lo, fazer um escândalo, cortar suas mãos. Ele vai fumar com os pés. O que devo fazer? Apenas ficar do lado dele. Somente a partir daí posso ter acesso à influência, interagir, argumentar, persuadir. Digamos que meu filho ou minha filha de 14 anos chega tarde da noite e tenhamos perdido tanto contato que eu não sei onde ele está ou com quem está. Eu poderia proibi-lo de chegar tarde da noite. E nós percebemos o que acontece depois da proibição: escândalo e rompimento do relacionamento. A alternativa é admitir que estou com medo. Eu me deito na cama e tenho medo, espero que ele chegue e só adormece quando ouço a porta da frente bater. É a paternidade. Não há nada que você possa fazer a respeito. Posso dizer a ele do que tenho medo, dizer a ele como me sinto. Posso pedir que ele fique acordado até tarde, que me ligue. Porque não há problema em pedir a um ente querido que faça algo por nós, especialmente se fizermos algo por ele também. A transição é algo complicado. É um período de união com os entes queridos, não uma batalha não pela vida, mas pela morte, como às vezes se imagina. E os pais mais maravilhosos, confundindo o primeiro com o segundo, podem facilmente estragar o relacionamento com seus filhos, e por um longo tempo. Nunca é tarde demais para começar. Se vocês perderam o contato e a confiança, basta voltar ao que falamos acima, e tenha uma maravilhosa aventura de transição.